Se você olhar João 5, 28 e 29, diz assim, ó: não vos maravilheis disto, Jesus falou, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ok? Lá no cemitério, e aqueles que vão morrer, ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem vão ressuscitar para a vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Daniel 12:2, o profeta, o apóstolo Daniel, diz assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Bom, eu mencionei ontem, e a gente vai falar nisso amanhã mais em especial, que existe uma ideia que é ensinada aí fora, de que as pessoas que morrem, as boas estão no céu, não é isso? E as ruins estão no lugar ali que estão sendo queimadas, né? O diabo está lá com chifre, com garfo, com rabo. Essa é a imagem que a gente cria do diabo, né? Mas essa é uma imagem que não é bíblica. E o diabo não é desse jeito não, viu? A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre isso. Agora é o seguinte, a Bíblia diz que existem duas ressurreições. Renilson, as pessoas hoje que morreram, que estão mortas, não é isso? Elas estão no céu? Não. Não estão no céu. Por quê? Porque lembra que Jesus vai voltar, sim ou não? Se ele vai voltar, a Bíblia diz que ele vai voltar para buscar os seus. Mas se quando morre já vai para o céu, qual é a necessidade da volta dele? Então é uma ideia que ela não é bíblica. E se você começar a questionar essa ideia que é ensinada aí fora, nós adventistas não cremos nisso, você vai realmente parar para pensar, realmente algumas coisas estão erradas. Quando você vai para a Bíblia diz que existem duas ressurreições. Quando Jesus voltar, ele vai falar, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? E alguns vão ressuscitar para a vida, que no caso os salvos. Outros vão ressuscitar para o horror, para o juízo, que vão ser condenados. Os ímpios vão ressuscitar também, entendeu? Então, duas ressurreições da Bíblia. Eu sei que agora tem muitas perguntas, mas vamos avançando, porque no processo de estudo você vai compreender para onde irão os salvos após a volta de Jesus e quanto tempo eles permanecerão nesse lugar. Então, Jesus volta, busca os seus filhos e eles vão para onde? A gente está construindo o cenário. E nesse lugar que eles estarão, quanto tempo eles vão permanecer? Aí que entra a doutrina do milênio. Se você olhar Apocalipse capítulo 20, vai falar sobre o milênio. Lá no versículo 6, João descreve o seguinte: bem-aventurado. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Feliz, não é isso? Então olha só, ele diz assim, ó: feliz e santo é aquele que tem parte na primeira. Por quê? Porque quem faz parte da primeira ressurreição? Os salvos. Esses são bem-aventurados. Porque João destaca sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Qual é essa segunda morte, Renilson? É a segunda ressurreição. Então quer dizer que os ímpios, Renilson, em algum momento eles vão ressuscitar? Sim. Só para serem destruídos de novo. Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí João destaca: felizes são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porque sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo ao contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele quanto tempo? Pronto. Então felizes são aqueles que estão na primeira ressurreição, os salvos. Porque os salvos, João destaca que eles vão ser sacerdotes. Eles vão reinar com Deus quanto tempo? 1000 anos. E aí que entra a doutrina do milênio. Então os salvos vão para o céu e eles vão reinar com Cristo 1000 anos no céu. Mas eles vão fazer o quê, Deus? Já vamos entrar nesse assunto. Só que os salvos, o que a gente precisa entender? Eles não vão morar no céu. A gente vai passar umas férias de 1000 anos no céu. O que a gente vai fazer? A gente vai julgar.
Você vai compreender daqui a pouquinho. Nesse momento, Deus está julgando nós. Mas os salvos no céu vão julgar também. Você vai entender daqui a pouquinho. Mas por que julgar eles? Bom, como ficará a terra durante os 1000 anos? Então vamos lá, construindo o cenário. Jesus volta, não é isso? Os salvos vão para o céu. E a terra, reinos, como vai ficar a terra nesse processo? Se você olhar Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 4, verso 23 a 26, Jeremias disse o seguinte: olhei para a terra e ela se forma vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra, que era fértil, se tornou um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ou seja, Jeremias está tendo uma visão de como ficará a terra na ocasião da volta de Jesus. Aí Jeremias destaca que quando ele olha para a terra, ela estava sem forma e... Lembra que lá no princípio, Deus cria o universo, só que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, Deus, quando ele voltar, que vai ser algo barulhento, não é isso? A gente viu, vai ser terremoto, vulcões vão entrar em erupção, as rochas vão se abrir, os prédios vão cair, tudo vai virar um deserto. Vai virar um grande deserto todo o planeta Terra. Escuridão. E não vai haver homem nenhum. Não vai haver aves nenhum. Lá na frente, o profeta Jeremias, ele continua no capítulo 25, verso 33, e ele diz assim, ó: os que o Senhor entregará à morte, que é os ímpios, naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, ou seja, dos 4 cantos da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Os ímpios não vão ser nem sepultados nesse período. E ele destaca: serão como esterco sobre a face da terra. Ou seja, a terra vai ficar um grande deserto, e nesse deserto um monte de ossos, cadáveres. Quem são esses? Os ímpios que não se prepararam para a volta de Jesus. Lembra que a gente viu ontem? Eles vão ser mortos, não é isso? Eles vão ver a volta de Jesus e vão pedir as rochas para que caiam sobre eles, de acordo com o Apocalipse 6, né? E aí Deus vai soprar o fogo, né? Aí queima tudo, tudo será destruído, todas as casas, todo o planeta, todos os países, tudo voltará a ser um grande deserto, sem forma e vazio. Salvos aonde? No céu. Já vamos voltar para eles. Mas a terra, sem forma e vazia, sem ser humano, sem ninguém. Parou por aí? Não. Porque entra o diabo e os demônios. De acordo com Apocalipse 20, verso de 1 a 3, João destaca o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Grava isso. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse o quê? As nações, até que se completaram o quê? Os 1000 anos. Aí João continua dizendo o seguinte, ó: depois disso, ou seja, depois dos 1000 anos, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Renilson, Jesus volta, ele leva os salvos para o céu, e aí começa o período de 1000 anos. Como ficará a terra? Um grande deserto, sem ninguém, sem nada. Um deserto. E aí, em paralelo a isso, João destaca que o diabo ficará preso no abismo. Que abismo é esse, Renilson? É nessa terra. Ele está aqui nessa terra.
A gente não consegue enxergar os olhos espirituais, mas nesse momento existem anjos de Deus aqui, mas existem os diabos também. Os demônios estão aí. Tentar mudar o foco das pessoas, pensar em outras coisas, ouvir a palavra, mas não deixar com que ela produza fruto, não é isso? Então ele faz o trabalho dele. Só que naquele contexto, na ocasião da volta de Jesus, que começa o período dos 1000 anos, a Bíblia diz que ele vai ser preso. E ele vai ser preso para que não mais enganasse o quê? As nações. Renilson, como é que vai ser a prisão do diabo? Simples. É uma prisão simbólica. Não existe realmente uma corrente, né, que vai acorrentar o diabo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham realmente que uma corrente prende o diabo? Ele não consegue atravessar a parede, ou não? Ele não é um espírito? Então não é uma corrente que vai prender. Exatamente. Ele pode se transformar em anjo de luz. Exatamente. Isso. 2 Coríntios 11. Muito bem. Então olha só, exatamente. Como vai ser a prisão do diabo nessa terra, nesse grande deserto? A Bíblia diz que ele vai ficar preso para não mais enganar-se o quê? Quem são as nações? As pessoas. Hoje, o diabo está preso ou ele está solto? Diz para mim. Ele está solto. Hoje ele está solto. Por quê? Porque existem pessoas para ele tentar. Nesse momento, tem pessoas aí fora que estão no mundo das drogas. Tem casamentos que estão sendo destruídos, não é isso? Tem pessoas que estão se afundando no pecado. Por quê? Porque ele está solto. E ele está tentando as pessoas. Por quê? Porque o que ele mais quer é fazer com que as pessoas se percam. E ele está solto porque existem pessoas. Mas naquele contexto, como será a prisão dele? Lembra, salvos vão estar onde? No céu. Os perdidos vão estar o quê? Mortos. Vai ter pessoas para ele tentar nessa terra, sim ou não? Não. Porque os salvos no céu e os perdidos mortos, né? Então, ele vai ficar preso pelo simples fato de não ter mais pessoas. Não vai ter ninguém. É o que João destaca. Ele vai ficar preso por 1000 anos, ele será lançado no abismo, e isso aqui vai virar um abismo de novo. Lembra que a terra era um abismo, sem forma e vazio? E Jeremias destaca que ela vai voltar a ser um grande deserto, sem forma e vazia, vai virar um grande abismo. E ele vai ficar aqui vagando junto com os demônios. Por que, Nilson? Porque não vai ter pessoas para ele tentar. Aqui que vai ser a prisão do diabo. Só que João destaca que ele vai ficar preso por quanto tempo? 1000 anos. Após os 1000 anos, ele vai ser o quê? Solto de novo, não é isso? Né? Que João destaca. Porque ele vai ser solto, Renilson. Você vai entender daqui a pouquinho porque ele será solto após os 1000 anos. Até aí tudo bem? Vamos construir de novo. Salvos no céu, ímpios mortos, não é isso? Um grande esterco nessa terra, um monte de cadáveres e o diabo e os demônios vagando durante 1000 anos, só esperando a sentença final. Correto? Agora, Renilson, se os salvos ressuscitam e vão para o céu, então os ímpios permanecerão mortos por quanto tempo? Porque a Bíblia diz que haverá 2 ressurreições, sim ou não? Então, a ressurreição da vida, que é dos salvos, não é isso? Acontece na ocasião da volta de Jesus. Então, os salvos vão para o céu, terra toda destruída, e começa a contagem de 1000 anos. E o diabo preso. Entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, que é dos perdidos, vai demorar quanto tempo? É o que a pergunta está dizendo. Se você olhar o versículo 5 do capítulo 20 de Apocalipse, a Bíblia diz assim, ó: os restantes dos mortos não reviveram até que se completaram o quê? Os 1000 anos. Então, quanto tempo haverá entre a primeira e a segunda ressurreição? Quanto tempo? 1000 anos. Vamos programar de novo, montar o cenário. Os salvos vão estar no céu, não é isso?
os ímpios mortos e o diabo vagando nessa terra. Vai estar preso, porque não vai ter pessoas para ele tentar. Só que João destacou que ele vai ficar preso por 1000 anos, mas depois ele vai ser o quê? Solto. Por que ele vai ser solto, Renilson? Porque a Bíblia destaca que os ímpios, restantes dos mortos, eles não ressuscitam até que se completarem os 1000. Então, após os 1000 anos, os ímpios ressuscitam. E quando os ímpios ressuscitam, vai ter pessoas para ele tentar, sim ou não? E aí ele volta a ser solto. Porque haverá pessoas para ele tentar de novo. Mas o que vai acontecer, Renilson? Já vamos entrar nesse momento. Agora a gente precisa entender o seguinte. Os salvos vão ficar 1000 anos no céu, não é isso? E o que eles vão fazer no céu? Note, vamos montar o cenário de novo, porque isso aqui é algo novo para alguns, né? Salvos no céu, ímpios mortos e o diabo e os demônios vagando nessa terra. Só esperando a sentença deles, né? Agora, nesse processo de 1000 anos, que os salvos vão ficar no céu, eles vão fazer o quê? O que eles vão fazer no céu? Note, lembra das dúvidas que eu perguntei agora? A primeira surpresa que você vai ter é você chegando lá, não é isso? Quem vai morrer, quem tiver morto na ocasião da voz de Jesus, quando ele voltar, ele vai, na ressoada, também ele vai dizer, né? Ressuscitam, né? Aí as pessoas que morreram em Cristo vão sair dos túmulos. Vai ser a primeira surpresa que as pessoas vão ter. Que elas vão estar salvas. Né? Rapaz, eu me salvei, né? Aí chega no céu, qual é a outra surpresa que vai ter? Rapaz, cadê o meu filho daqui? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Para e pensa um pouquinho. Rapaz, o pastor lá que sempre pregava, né? Ou o irmão, a irmã lá da igreja que sempre me ajudou e tal, por que não está aqui no céu? Aí você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, mas olha, aquele fulano era um cachaceiro lá, não ia para a igreja, era um cão da vida, né? Por que está aqui no céu? Então, no céu haverá dúvidas. E a doutrina do milênio, o período do milênio, é para justamente Deus tirar as nossas dúvidas. Lembra que eu falei lá atrás que os salvos vão julgar no céu? Muito bem, a gente vai julgar porque esses estão no céu e porque esses não estão no céu. Mas da onde é que vem essa conversa? Bom, se você olhar lá em cima, Apocalipse 20, verso 4, você pode acompanhar na sua Bíblia também. Lá diz assim, ó, eu peguei só um pedaço do verso, que diz assim, ó, vi também tronos, plural, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Dentro desse contexto, João está falando dos salvos. No céu vai abrir-se tronos, e quem estiver sentado nesses tronos vão julgar. Julgar quem? Porque esses estão no céu e porque aqueles se perderam. Então a Bíblia diz que existem livros. Por exemplo, existe o livro memorial. O que é o livro memorial, Renilson? O livro memorial conta, está escrito lá, tudo o que você já fez na vida. Por exemplo, Regiane, quantos anos a senhora teve? Rapaz, mas a mulher tem vergonha de falar. Tá. Manuel, quantos anos tem, Manuel? 39. Com essa cara. Tá, vamos lá. Manuel tem 39 anos. Então, desde quando ele nasceu, tudo que ele já fez e tudo que ele pensou em fazer está escrito nos livros memorial. Não está escrito apenas aquilo que você fez, viu? Mas aquilo que você já pensou em fazer em algum momento. Tudo está escrito lá. E ele é chamado de livro de memorial na Bíblia. Mas existe o livro da vida. Qual é esse livro? É o livro onde está escrito os nomes daqueles que foram salvos. Então, quando chegar no céu, vamos pegar um exemplo. O pai não vai ver o seu filho. E aí ele vai querer saber, Senhor, por que o meu filho não foi para o céu? Então a Bíblia diz que os livros serão abertos.
Se você olhar o versículo 12 e o versículo 13 de Apocalipse 20, a Bíblia diz assim, ó, vamos ler juntos? Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda o outro livro, que é o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram o quê? Quem são esses mortos? Os perdidos. Os ímpios foram julgados. E a Bíblia diz, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, que é o livro memorial, que conta a sua vida. Deu mar os mortos e nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Ou seja, de Adão até o momento da volta de Jesus, todas as pessoas que se perderam serão julgados um por um dentro do período de 1000 anos. E isso vai dar tempo? Vai. Porque lá vai ser tudo perfeito, então vai ter um bom tempo. Então, por exemplo, o pai, ele vai querer saber por que o filho não foi. Então, o livro da vida do filho vai ser aberto. E vai ser como um filme. Deus, ele vai mostrar porque o fulano se perdeu. Deus vai mostrar todas as oportunidades que Ele deu para a pessoa se arrepender, para a pessoa voltar, para a pessoa, sabe, entrar no caminho dele, e assim sucessivamente. E aí o pai, a mãe, o papagaio, o avô, enfim, vai compreender à luz daquilo que estava escrito nos livros da vida daquele homem, que Deus realmente deu tempo para ele se arrepender. Pode. Para quando for velho, não se desviará dele. Muito bem. Por quê? Exatamente. Porque os filhos, eles são herança do Senhor. Então, os seus filhos não é seu. É emprestado. Deus emprestou para você. Mas os seus filhos, eles têm um direcionamento. Se você olhar o Salmo 127, o versículo 13 em diante, lá vai dizer que os filhos são como flecha na mão do guerreiro, não é isso? Então, os filhos é uma flecha, entendeu? O guerreiro é os pais. Quando o guerreiro está com a flecha, ele tem um alvo para acertar, sim ou não? Sim. O pai é o guerreiro, o filho é a flecha. Quem é o alvo que o pai tem que direcionar os filhos? Deus. Deus. Então, os filhos têm que se dar, o pai tem que ensinar o filho no caminho. Mas lá no céu, irmã, infelizmente, tem muitos filhos que não vão entrar. E vice-versa. Entende? Então, por isso que os livros serão abertos, para Deus responder todas as dúvidas. Porque esses foram e porque esses não foram. Mas, Senhor, o fulano lá era um cachaceiro, era uma prostituta, nunca ia para a igreja, não devolveu o dízimo, mas por que está no céu? Aí Deus vai abrir os livros. O fulano, o ciclano fazia isso. Mas na casa, orava, pedia perdão pelos seus pecados, pedia forças para sair daquela vida, mas em algum momento não conseguiu. E no último minuto da vida dela, entregou a vida a mim. Então assim, irmãos, a nível de julgamento nós não sabemos. Às vezes a gente olha, o fulano morreu, já foi tarde, era um traste da vida, né? Mas já pensou se aquele fulano, nos seus últimos minutos da vida, será que ele não se arrependeu? Será que ele não entregou a vida dele a Deus? Então a resposta nós vamos ter no céu. E no céu vai ser o momento de tirar essas dúvidas, no período de 1000 anos. Agora vamos julgar só os mortos, só as pessoas? Não. Vamos julgar também os anjos. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 2 e 3, Paulo diz assim, ou não sabeis que os santos, os salvos, ok? Hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Os salvos vão querer saber por que Lúcifer se rebelou contra Deus. Porque o diabo foi expulso do céu. Como ele enganou uma terça parte dos anjos, não é isso?
Irmão, se o diabo enganou os anjos que eram perfeitos, irmão, nós que somos seres humanos, você acha que não é fácil? Não é presa fácil? Se a gente não estudar a Bíblia, é presa fácil, não é? Por isso que o segredo é estudar a Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, no céu, os salvos também vai julgar os anjos. Então, no céu, eu costumo dizer, irmãos, que esse período de 1000 anos é para Deus tirar todas as dúvidas dos salvos, para que quando Ele voltar de novo, pela terceira vez que a gente vai ver, quando Ele exterminar os ímpios, o diabo e os demônios, os salvos vão olhar os seus entes queridos queimando. Mas eles vão estar compreendidos que Deus é amor. Porque deu oportunidade para todos eles, mas eles não aceitaram. Compreendeu isso aqui, irmãos? Então o que os salvos vão fazer no céu? Julgar. Ímpios o quê? Mortos, esperando os 1000 anos chegarem para eles ressuscitarem. E o diabo vai ficar vagando junto com os seus anjos. Agora, Renilson, que eventos ocorrem ao findar os 1000 anos na terra? Bom, vamos para a parte final. Terminou os 1000 anos. O que vai acontecer? O que a Bíblia diz? Primeiro evento, lá em Apocalipse 21, verso 2 e 10, a Bíblia diz assim, ó: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Dentro desse contexto, você vai ver lá no capítulo 21, que após os 1000 anos, ok? Primeiro evento que acontece, a cidade santa vai descer do céu com os salvos dele. E eles então vão descer até o monte, até a terra. Quando os 1000 anos se completarem, a cidade desce. Mas a Bíblia diz que também, só basta um pouquinho, Apocalipse 20, verso 5, enquanto a cidade ela desce, o que mais vai acontecer? A Bíblia diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completar o quê? Os 1000 anos. Então, a cidade santa desce com os salvos. Os ímpios estiverem mortos, eles vão o quê? Ressuscitar. Quando os ímpios ressuscitam, João destaca lá no versículo 7 de Apocalipse 20, que quando porém se completaram os 1000 anos, Satanás será o quê? Solto da sua prisão. Por que ele vai ser solto, Renilson? Porque vai ter pessoas para ele tentar, sim ou não? Por quê? Porque os ímpios ressuscitaram. E se os ímpios ressuscitaram, vai ter pessoas para ele tentar. Então esses dois eventos que vai acontecer após os 1000 anos. Cidade santa desce, e aí os ímpios ressuscitam, e agora o diabo está solto, porque tem pessoas para ele tentar. Renilson, até aí tudo bem. Mas o que vai acontecer depois? Está registrado também isso na Bíblia. Agora pense um pouco comigo, irmãos. Os ímpios vão ressuscitar e eles vão saber que eles estarão perdidos. E agora, irmãos, a única forma para eles se salvarem é tentar fazer o quê? Invadir a cidade, sim ou não? Invadir Jerusalém. E é o que eles vão tentar fazer. Porque lá em Apocalipse 20, versos 7 em diante, lá vai dizer o seguinte: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Quais são as nações que ele vai seduzir? Os ímpios, que estarão ressuscitados. Gog e Magog. Gog e Magog foram 2 cidades idólatras, cidades de ímpios. A João ele usa o símbolo dessa cidade para representar esses ímpios que estarão perdidos. Aí a Bíblia diz assim, ó, a fim de reuni-las para a peleja. O que é peleja na Bíblia, irmãos? É guerra. O diabo vai reunir os ímpios para a última guerra da história. E olha só o que a Bíblia diz mais: o número desses é como a areia do mar. Se você for pegar uma pasada de areia,
Você consegue conferir quantos grãos tem na sua mão? Agora imagine a quantidade de livros. Vai ter muitos perdidos, mais do que salvos. Imagine, desde Adão até nós, irmãos, quantos perdidos existem aí? A Bíblia destaca como areia do mar, muita gente. E a Bíblia diz que eles marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos. A cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, quando a cidade desce, aí o diabo então vai se reunir com os ímpios, ele vai se mostrar. Por quê? Porque todos já estão perdidos, irmão. Eles estão no mesmo barco, todo mundo perdido. E ele vai reunir os ímpios, e ele vai influenciar os ímpios, para quê? O único jeito de nós sermos salvos é tentar invadir a cidade, é tentar invadir Jerusalém. E aí a Bíblia diz que eles vão marchar, não é isso? Eles vão marchar a ponto de guerrear, eles vão tentar invadir Jerusalém. Só que a Bíblia descreve que Deus vai mandar o quê? Fogo do céu e os consumir. Esse fogo que vai ser mandado do céu vai ser um fogo que vai destruir não só o diabo, não só os seus anjos, mas os ímpios. O fogo foi preparado, não foi para as pessoas. O fogo, o enxofre, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas por que as pessoas elas entram nesse meio? Porque muitos dos que dormem escolheram seguir e viver os prazeres dessa vida. Seguiram viver aquilo que o diabo ofereceu para eles. Aí morrem perdidos. Por isso, irmãos, que quem está morto, não adianta acender vela, não. Morreu, acabou. Esse negócio de vela de sétimo dia, esse negócio, irmãos, não adianta. Não adianta morrer você orar por aquela pessoa. Por quê? Porque quem está morto, acabou. Ele já está julgado. Ou ele vai ressuscitar na primeira ressurreição, ou na segunda ressurreição. Você tem que orar por você. Certo. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Sobre os mortos. Muito bem. Exatamente. Vamos falar amanhã sobre isso. Exatamente. Mas aqui, irmãos, vamos só terminar, concluir esse cenário. Aí, Deus vai mandar fogo e tudo será queimado. E aí, irmãos, vai se cumprir aquilo que Apocalipse 21, verso 4 diz, lá em cima. Talvez você conheça esse verso, mas talvez você não compreendeu em que contexto ele se aplica. Mas aí, quando Deus mandar fogo do céu, não é isso? E os salvos vão olhar os seus entes queridos sendo queimados. Aí por isso que ele fala em Apocalipse 21, verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Porque Deus vai enxugar os nossos olhos toda lágrima, Deus? Porque vamos ver os nossos entes queridos sendo queimados. Mas a gente, ao invés de questionar, a gente já vai saber por que eles foram queimados, não foi? A gente vai chorar. E Deus vai limpar os nossos olhos toda lágrima. Para nós finalizarmos aqui nessa noite, irmãos, eu não posso finalizar sem antes fazer um apelo. Você que está aqui conosco, se Jesus voltasse hoje, em qual lado você estaria? Em qual ressurreição você iria ressuscitar? Sabe, o diabo, ele tem muitas formas de enganar as pessoas. E tem um monte de gente aí fora que estão sendo enganadas por ele.
festas, bebidas, drogas, todos esses prazeres carnais que o mundo proporciona, é aquilo que o diabo colocou à disposição das pessoas. Para quê, Deus? Para afastar as pessoas de Deus. O único jeito de você e eu sermos salvos é entregando a nossa vida a Cristo. Lá na frente nós vamos falar: ninguém vai entrar no céu se não for batizado. Talvez eu fale para alguém que nunca foi batizado: Edilson, o que eu tenho que fazer? Você tem que ser batizado, senão não vai entrar no céu. Edilson, eu estou afastado dos caminhos de Deus. O que você tem que fazer é voltar para os caminhos de Deus. Edilson, eu já fui batizado. Já foi? Existem muitos tipos de batismo que é feito aí fora, mas nem todos os batismos que é feito aí fora é aprovado por Deus biblicamente. A gente vai falar mais lá na frente sobre isso. Mas eu queria terminar fazendo um convite a você, um convite do céu, né? Se você nessa noite entendeu, Edilson, mas eu não acredito nisso, o problema é seu, né? A Bíblia diz que vai acontecer. Então, se você continuar não acreditando, o fogo ele espera, né? Mas se você entendeu essa mensagem e você diz: oh, Senhor, eu vou fazer de tudo para que eu possa ser salvo. Eu vou fazer de tudo para que eu faça a tua vontade, seguir a tua palavra, seguir a tua lei. Se esse for o seu desejo, eu queria convidar você a se colocar em pé. Eu queria fazer uma oração com você. Eu não quero que você se levante apenas para levantar, sabe? Eu quero que você se levante se você está decidido realmente. Não, eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu quero morar nesse lugar. Independentemente do que acontecer, eu quero estar lá. Se esse for o seu desejo, vamos orar? Feche seus olhos. Eu vou lhe dar 30 segundos para que você fale com Deus. Fale com Ele. Apresente sua vida nesse momento. Falei com ele: Senhor, hoje, se o Senhor voltasse, ou se o milênio fosse hoje, o término dele, eu estava salvo. Mas também, Senhor, se fosse hoje, eu estava perdido, estava lascado na vida. Louvado seja Deus, porque hoje tem a oportunidade, você tem, de mudar a tua história. Sair daqui decidido fazer a vontade do Mestre e salvar de Deus. Pai querido, te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu. Senhor Deus, nesse momento nós queremos te agradecer por mais um estudo da tua palavra. Talvez, ó Pai, esse estudo de hoje é algo novo para algumas pessoas. Talvez muitos nunca ouviram falar sobre isso, mas é tão bíblica, e ela faz tão sentido, porque é um estudo de extrema importância para aqueles que estiverem salvos. Obrigado, Pai, porque hoje nós te escolhemos. Eu oro com cada um de nós aqui presente. Cada um tem as suas lutas, as suas dificuldades, os vícios, mas nós oramos intensamente nessa noite. E eu venho orando ao longo das noites por cada pessoa aqui presente, para que o Senhor possa a cada dia abrir os olhos. Cada dia, Senhor Deus, o Senhor possa ir e estar à frente da vida de cada ser aqui presente. Cuide de nossas famílias, de nossos filhos, de nossos cônjuges. Que o Senhor venha ser conosco e amanhã nos traga de novo para a tua casa, para mais um estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amanhã nós vamos falar sobre os mortos, viu? Aonde é que os mortos estão nesse momento? Será que eles estão olhando por você? Será que ele pode vir puxar seu pé? É o que a gente vai ver amanhã, tá certo? Traz um convidado especial e vamos juntos mais um estudo da palavra de Deus. A gente vai ter um lanche, fique à vontade, boa noite e até amanhã. Não se esqueça do desafio, viu? É a maior folha, tá certo? Amém.